Graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Então, juntando a sua felicidade com a minha, com a de todos nós, que esse ambiente seja um ambiente feliz e essa felicidade que venha a ser a base dessa felicidade que venha a ser o Senhor. Amém? Queridos, sempre bom é recebermos visitantes e nós temos aqui hoje 2 visitantes. Eu gostaria que no momento que eu mencionasse o nome, sem constrangimento, você ficasse em pé para que nós possamos conhecer você e também saudar você nessa noite. Então hoje nós temos a alegria de receber conosco o Tiago. O Tiago, muito bem. Não é fácil deixar de ver o Tiago, ele é bem alto, né? Temos também aqui a Tainá. Tainá, muito bem. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem à vontade, no nosso meio. Para nós é uma alegria tê-los aqui conosco. Queridos, é ceia, estamos aqui num culto de ceia, mas eu quero profetizar e declarar no nome santo de Jesus que esse culto também será um culto de cura. Amém? Quem crê que o nosso Deus é um Deus que cura vidas, restaura vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Versículo 22. Atos 16, do 22 ao 26. Já faz uns 3 ou 4 domingos que Deus falou para mim pegar aqui embaixo, para mim estar mais perto de vocês aqui. Então, daqui uns dias Deus me manda pregar lá em cima de novo. Mas eu creio que essa proximidade entre nós aqui fica melhor para nós estarmos interagindo na palavra. Atos capítulo 16, versículo 22, quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Vou continuar lendo. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que estamos aqui, todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém, igreja? Quem aqui gosta de ser bem tratado? De ser honrado? De ser lembrado? Valorizado? Quem gosta de tudo isso? Ser honrado, valorizado, ser bem tratado, ser reconhecido. Amém. É muito bom quando nós somos bem tratados, quando nós somos reconhecidos, quando nós somos valorizados, quando nós somos honrados por alguém. Mas eu quero dizer para você que nem sempre você será bem tratado, nem sempre você será honrado, nem sempre você será reconhecido. Às vezes você será ferido e machucado. Às vezes você vai ser ferido e vai ser machucado. E eu vou ousar dizer que muitas vezes a questão de ser ferido e machucado talvez seja mais frequente do que a situação de ser honrado e ser reconhecido. E
existem várias formas de sermos feridos e de sermos machucados. Existe aquela questão externa, que é corriqueira, que é natural, que a minha intenção não é tratar dela, né? Que é aquele ferimento superficial na pele que a gente sofre quando pratica alguma atividade esportiva, ou se fere no trabalho, ou leva um tombo, ou sofre um acidente no trânsito e corta, ou sofre algum tipo de fratura. Tudo isso são machucados externos. Mas o que eu quero falar aqui são dos ferimentos e das machucaduras internas. E às vezes é aquela história, a machucadura externa, ela cicatriza e a gente vê com mais facilidade, mas é a interna, aquela que é por dentro, aquela que ninguém vê, né? E às vezes nós somos feridos, nós somos machucados pelas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias da vida nos traz uma doença, uma enfermidade que entra na nossa vida sem pedir licença. Ela fala: cheguei e vou te machucar, e vou te ferir. E às vezes somos feridos por uma enfermidade, por uma doença que chega e nos fere. Eu conheço pessoas que às vezes, por causa de uma doença, não conseguem dormir de noite, ou vivem à base de remédios, tem que tomar 3 de manhã, 2 à tarde, e assim vai. E isso machuca, isso fere. Existem pessoas que são feridas por projetos frustrados, ou planos que não deram certo, planos que foram feitos, projetados, porém não deram certo, ou porque não aconteceram, ou porque chegaram a acontecer, mas não foram avante. Às vezes um casamento que foi projetado e não aconteceu, ou aconteceu, mas acabou. E aí ficou a marca, ficou a machucadura, ficou o ferimento daquela situação que não deu certo. Às vezes as pessoas são machucadas porque perdem alguém na família que era muito importante. A pessoa não está preparada para perder aquela pessoa. E aquela machucadura, aquela ferida, ela fica lá dentro. Ela fica ali, escondida, mas ela está lá. Às vezes somos feridos por pessoas que às vezes nos tratam de forma dura, com palavras, e às vezes uma palavra acaba ferindo o nosso sentimento, a nossa alma, e aquilo fica guardado dentro de nós. Somos feridos muitas vezes por ações de pessoas que não gostam de nós. É a grande realidade, irmãos. Às vezes nós temos que encarar a realidade que existem pessoas que não gostam de nós. Jesus, todo mundo gostou de Jesus, irmãos? Nem Jesus foi amado por todos, né? E muitas vezes isso acontece com a gente. Tem gente que não gosta de você. Nossa, pastor, como que o senhor fala isso? Com a boca. Tem gente que não gosta de você, mas não quer dizer que essa situação vai ser uma realidade até o fim da sua vida. Pode ser que quem não gosta de você hoje, pelo trabalhar de Deus, vai gostar de você amanhã. Amém? Porque as pessoas também, elas podem mudar. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque elas podem mudar. Existem pessoas que são feridas por outras pessoas, existem pessoas que são feridas dentro do seu relacionamento conjugal. Enfim, existem pessoas que são feridas de várias maneiras. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que assim como Paulo e Silas, que foram feridos, foram machucados, e em meio àquele ambiente de dor que eles estavam passando, eles puderam vivenciar ali a grandeza, o cuidado e o propósito abençoador de Deus nas suas vidas. E isso também pode acontecer com você e comigo nessa noite. Assim como eles, em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio às machucaduras e aos ferimentos, eles encontraram um propósito abençoador da parte de Deus. Eu quero trazer para você que isso é propósito de Deus para a sua vida também, hoje, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Essa palavra, se você tiver com o ouvido bem aberto, você vai entender que ela pode causar uma grande mudança na sua vida, uma grande virada de chave na sua vida. Entenda o que eu vou dizer para você. Como serva de Deus, como servo de Deus, como cristão, ser ferido, ser machucado é inevitável. Entenda isso. Ser ferido, ser machucado na vida, como cristão, como servo de Deus, é inevitável. Se você ainda não foi, você será. Fala para o seu irmão aí, irmão, prepare-se para ser machucado.
Nossa, pastor, você está profetizando coisa ruim? Não, irmãos. Eu não estou profetizando coisa ruim. Eu não estou profetizando coisa negativa sobre a tua vida. Eu estou apenas te conscientizando de uma realidade da qual você não pode fugir. Eu estou conscientizando você de uma situação que você precisa entender e aceitar na sua vida. Porque se você viver lutando contra essas questões na sua vida, você vai se frustrar. E daqui a pouco você vai estar pensando que você está servindo a um Deus errado. Você vai pensar que está tudo errado, que você está na igreja errada, servindo a um Deus errado, vivendo uma fé errada. E eu quero dizer para você, querido, às vezes o que está acontecendo com você em termos de ferimento, de machucadura, não tem nada de errado. Está acontecendo o que tinha que acontecer. Faz parte de um processo na sua vida. Você não está servindo ao Deus errado, você não está na igreja errada, e em Cristo você não está vivendo uma fé errada, mas a verdadeira fé que vai te levar para o céu. Porque em Cristo você tem a certeza, dada pela palavra de Deus, que a sua culpa foi removida, que os seus pecados foram perdoados e que você vai para o céu. Mas até chegarmos lá, nós temos que passar pelo mundo, pelas aflições que nos esperam, pelas aflições do mundo. E sabe por quê? Que eu e você, como servos de Deus, não, vamos dizer assim, temos que entender que sofrer nessa terra é inevitável. Eu vou te dar alguns motivos. Primeiro motivo, o sofrimento da nossa vida é inevitável. Por quê? Porque nós não estamos aqui nessa terra para vivermos o que nós queremos, mas para vivermos o que é preciso para que a glória de Deus se manifeste e para que os planos de Deus sejam estabelecidos na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Nós não estamos aqui para viver só o que nós queremos, nós estamos aqui para viver o que Deus quer. Nós estamos aqui para viver o que for necessário ser vivido para que a glória de Deus se manifeste, para que os planos de Deus sejam estabelecidos em nós e através de nós, aonde nós estamos. Você olha para o texto, você vê aqui dois homens que estavam servindo a Deus, dois homens que tinham uma vida no altar, dois homens que estavam fazendo tudo certo. E o duro do crente é que quando ele está fazendo tudo certo, ele não quer sofrer. E nós vivemos uma teologia hoje humanista que diz que você não pode sofrer. E na realidade, queridos, não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos dois homens que foram açoitados, as suas vestes foram rasgadas, eles foram açoitados com varas, e depois de açoitados com varas, eles foram colocados dentro de uma prisão, e dentro da prisão ainda foi amarrado os seus pés no tronco. Isso aqui é mais do que isso. Ou seja, eles não estavam vivendo uma situação que com certeza eles queriam viver, mas eles estavam passando por aquela situação. Assim como muitos de nós também vamos passar por situações que talvez nós não gostaríamos de passar, mas precisamos passar por situações que vão nos ferir e que vão nos machucar. E aí eu faço uma pergunta que eu já sei qual é a resposta que você vai me dar, mas eu vou fazer do mesmo jeito. A pergunta é, por exemplo, como servos de Deus, nós existimos nessa terra para sermos servidos ou para servirmos a Deus? Quem acha que nós estamos aqui para servir a Deus como servos? Muito bem. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que, irmãos, em muitos momentos nós podemos experimentar Deus nos curando, amém? Podemos experimentar Deus, irmãos, nos segurando no colo muitas vezes. Podemos esperar muitas vezes Deus agindo na nossa vida para resolver questões da nossa vida, para nos ajudar a enfrentar problemas, resolver problemas. Podemos muitas vezes, irmãos, ver Deus trabalhando em nosso favor para que sonhos que nós carregamos no nosso coração sejam realizados. Podemos ver Deus fazendo tudo isso, irmãos? Podemos, mas tudo isso vai acontecer sempre subordinado ao propósito de servir a Deus. Deus vai te carregar? Vai. Deus vai te ajudar? Vai. Deus vai trabalhar para que sonhos sejam realizados? Vai. Mas tudo isso vai acontecer em subordinação ao propósito de servir. Nós estamos aqui para servir.
Paulo estava ali, Paulo e Silas estavam servindo a Deus. E servindo a Deus, eles foram feridos. Servindo a Deus, eles foram machucados. Nossa, pastor, mas não é justo. E quem disse, irmãos, que muitas vezes nós vamos viver o que é justo nessa terra? Quem disse que você vai viver sempre o que é justo? Muitas vezes você vai passar por situações que são injustas. Sabe o que tem que fazer? Dar glórias a Deus. Por quê? Porque Jesus também passou por um caminho assim. Você sabe que se tem alguém que foi injustiçado, foi o nosso mestre. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais que Deus ame a mim e a você, por mais que Deus ame os seus filhos, Ele não vai nos poupar, presta atenção no que eu vou dizer, Ele não vai nos poupar de passarmos por situações que muitas vezes vão trazer machucadura ou algum tipo de ferimento na nossa vida, se aquilo for servir a um propósito de crescimento, a um propósito de exaltação ou um propósito de bênção nas nossas vidas. Às vezes você está sofrendo, às vezes você está sendo machucado, às vezes você está sendo ferido ou ferida, e Deus está dizendo: calma, que por trás disso tem crescimento. Às vezes você está sendo ferido ou ferida, você está sendo machucada ou machucado, e Deus está dizendo: calma, que por trás disso tem uma exaltação aí. Às vezes você está sendo ferida ou ferido, machucado ou machucado, e Deus está dizendo: calma, que existe um propósito de bênção nisso tudo. Aí você olha para mim e fica pensando: de onde o pastor está tirando isso? Vou te explicar. Quem lembra de José? Deus amava José, irmãos, mas mesmo amando a José, Deus impediu que ele fosse, vamos dizer assim, impediu que ele fosse lançado numa cova e fosse ferido e machucado ao ser lançado lá. Mesmo amando José, Deus impediu que ele fosse ferido e machucado no momento que ele foi vendido como escravo para o Egito. Deus ama José. E lá no Egito, quando ele estava na casa de Potifar, e ele se recusou a pecar com a mulher de Potifar, que a mulher de Potifar deu em cima de José, mas José, fiel a Deus, fugiu daquela tentação, e Deus amou com certeza a sua atitude, a sua vida, mas Deus impediu que ele fosse ferido e machucado e fosse lançado numa prisão? Não. Todas aquelas machucaduras, todos aqueles ferimentos causados dentro da sua casa, porque às vezes nós começamos a ser feridos e machucados no lugar onde a gente menos esperava que seria. Ferido por causa da inveja, ferido por causa dos ciúmes, ferido por causa do desprezo, talvez, daqueles que deveriam cuidar dele, mas ele foi ferido. Vou fazer uma pergunta simples de responder: quando você é desprezado, isso dói ou não dói? Dói ou não dói, irmãos? Dói ser desprezado, dói você ser vítima do desprezo de alguém, e ele passou por isso, mas Deus não amava. Ele passou pela dor do desprezo, ele passou pela dor da inveja, dos ciúmes, da perseguição, ele passou pela dor da injustiça, de ser alguém que fez o que é certo, e foi considerado como alguém que agiu errado e foi preso, mas tudo isso fazia parte de algo grandioso que Deus estava preparando para entregar a ele lá na frente. E lá na frente, quando ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, todas aquelas machucaduras, todos aqueles ferimentos ficaram para trás diante da honra, da glória, da exaltação e do plano abençoador que Deus estabeleceu sobre a sua vida. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Às vezes quando você é ferido, às vezes quando você é ferida, Deus não está te castigando, te maltratando. Deus está te preparando para algo grande que Ele quer te entregar lá na frente. Deus está te preparando para um lugar de honra. Deus está te preparando para algo grandioso que você vai ocupar lá na frente, uma posição, uma condição, uma posição que vai trazer respeito sobre a tua vida. Mas para chegar lá, você precisa suportar as feridas e as machucaduras do caminho. Amém, igreja? Deus amava Jesus, e Jesus foi poupado de ser ferido. Deus amava o Filho. Nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia,
Mas Jesus não foi poupado de machucaduras e nem de ferimentos. Ele precisou passar por situações que trouxeram ferimento e machucadura sobre a sua vida, porque Deus estava preparando algo grandioso para ele lá na frente. Por trás daquelas machucaduras, por trás daqueles ferimentos, existia um plano de exaltação de Deus para o seu filho. Tanto é que lá em Filipenses 2, de 6 em diante, diz que ele foi obediente até morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Teve dor, teve ferimento, teve machucadura, mas o final da história terminou com vitória para Jesus. Eu quero dizer para você, querido, tem machucadura, tem ferimento na sua vida, mas o final da tua história não chegou ainda. Vai ser de bênção, vai ser de vitória, mas fica firme agora. Suporta agora, passa pelos ferimentos agora, passa pelas machucaduras agora. Essa palavra que Deus mandou te entregar é palavra para crente que precisa crescer, amadurecer. Porque hoje tem crente dentro da igreja que se fere por qualquer coisinha. E Deus está dizendo: chega desse tempo na sua vida. Eu preciso de crentes maduros que me sirvam no tempo em que eu preciso salvar almas. Irmãos, chega. É tempo de nós entendermos que ser ferido, que ser machucado muitas vezes é algo que nós temos que encarar pelo prisma de entendermos que nós estamos nesse mundo não para viver o que nós queremos, mas aquilo que é preciso para que Deus seja engrandecido na nossa vida, aquilo que é preciso para que os planos de Deus sejam estabelecidos na terra. E se José falasse para Deus: não, Senhor, é o seguinte, o Senhor me deu um sonho, mas eu vou ter que passar pela cova, eu vou ter que ser vendido como escravo, aí depois vou ser preso. Não, eu não quero esse sonho. E Jesus então: Pai, como é que eu vou ter que descer? Mas e aí, como é que é? Eu vou ser ferido, eu vou ser desprezado, eu vou ser maltratado, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido no rosto. Pai, não vai dar, hein? Eu não vou suportar. Irmãos, Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a encarar o sofrimento com uma perspectiva de que no final Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. Irmãos, Paulo e Silas, eles estavam ali surrados. Irmãos, as varas que eles usavam para açoitar as pessoas naquela época, eu não sei, era um tipo de bambu que não quebrava, que envergava, e quando eles batiam nas pessoas, aquilo cortava as costas das pessoas. E com certeza as costas de Paulo e Silas estavam todas cortadas com aquela surra que eles levaram, com aqueles açoites que eles levaram. Mas apesar de toda a dor imposta pela surra, de toda a dor imposta pela agressão física que eles sofreram, de toda a dor imposta de estar preso numa cadeia romana e com os pés amarrados no tronco, à meia-noite eles oravam e cantavam hinos de louvor ao Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? À meia-noite, com o corpo doendo, orando, ferido e machucado, mas orando, ferido e machucado, mas louvando ao Senhor. É como se eles dissessem: Pai, eu estou ferido, eu estou machucado, mas Senhor, o meu coração ainda está cheio de fé. Eu estou ferido, eu estou machucado, mas o meu coração ainda está cheio de gratidão ao Senhor. Por isso eu posso orar e eu posso louvar ao Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, diante das feridas, diante das machucaduras que você tem passado nesse tempo, tem fé no teu coração? Tem gratidão no teu coração? Você é capaz de louvar e de adorar a Deus em meio às dores que você está passando? É isso que Deus quer de você. É isso que Deus espera de você. Irmãos, às vezes nós passamos pelas dores
causadas por feridas, por machucaduras, que Deus permite. Muitas vezes, sabia que as suas machucaduras, elas estão acontecendo debaixo de um plano de Deus, de um propósito de Deus. Elas acontecem para você crescer como pessoa e crescer espiritualmente. Porque, irmãos, é na luta que a gente cresce, é na adversidade que a gente cresce. A gente não cresce na bonança, a gente não cresce quando tudo está bem, a gente cresce no meio do mar revolto, a gente cresce no meio das dificuldades. Por isso que lá em Tiago 1, versículo 2 e 3 diz assim: tende por grande gozo ou alegria o passardes por várias provações ou tentações, depende da versão que você tem na sua mão, porque a prova da vossa fé vai operar a paciência ou a perseverança, depende da tradução que você tem aí. E a perseverança ou a paciência tem a sua obra completa, para que sejais maduros, íntegros, completos, e não tenham nada, e nada lhes falte. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim? Que às vezes vou passar por provações, e provações muitas vezes trazem situações que ferem e machucam a nossa vida, para que dentro dessa situação nós possamos amadurecer, possamos crescer. Sabe muitas vezes qual é o grande ganho da sua fé? A sua própria fé. Às vezes o grande ganho da sua fé é a sua própria fé, mas uma fé muito mais firme, uma fé muito mais consistente, uma fé muito mais madura. E para você conquistar isso, você tem que pagar o preço de suportar machucaduras, ferimentos, que muitas vezes virão na sua vida, e não é o diabo, é Deus permitindo para você crescer. Amém, igreja? Às vezes Deus vai permitir ferimentos e machucaduras para revelar ao mundo quem você é nele. Escuta o que eu estou te dizendo. Às vezes Deus vai permitir ferimentos e machucaduras para revelar ao mundo quem você é, quem eu sou nele, como alguém que tem um caráter aprovado em Cristo Jesus, um caráter que Ele está trabalhando dentro de nós em Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo, pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Cristo. Ele está trabalhando em nós um caráter aprovado que se manifesta através da fé, ou um caráter aprovado na fé. Talvez você pergunte assim: mas pastor, o que é um caráter aprovado na fé? O caráter aprovado na fé é aquele caráter onde a pessoa ela está sendo moída, ela está apanhando, ela está sendo surrada, ela está sendo castigada, ela está apanhando, ela está sofrendo, mas ela continua em pé. Está passando pelo vale da sombra da morte, mas continua em pé. Em pé, em pé. Paulo e Silas, apesar de tudo que eles sofreram, eles estavam em pé diante de Deus. Eles estavam em pé, espiritualmente falando. E sabe por que você tem que ficar em pé diante das suas feridas, diante das suas machucaduras? Guarde o que eu vou te dizer agora, porque isso é profundo. Porque ninguém, presta atenção, ninguém segue quem cai diante de ferimentos e machucaduras se dizendo servo de Deus. Ninguém segue quem cai diante de ferimentos e machucaduras se dizendo servo de Deus. As pessoas seguem aqueles que, mesmo feridos e machucados, continuam em pé. Ou seja, tem alguém te seguindo, porque você está passando pelas machucaduras, pelos ferimentos, e as pessoas vão dizer: nossa, está ferida, está machucada, passou por essa situação no lar, na família, mas está em pé. Está em pé. É Deus. As pessoas começam a ver Deus na sua vida. Porque cair diante de ferimentos e machucaduras, isso é comum. Isso é para quem não está em Cristo. Cristo te dá a força para você permanecer em pé. Em pé. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós passamos por ferimentos, por machucaduras, e nós vemos esses ferimentos, essas machucaduras sendo cicatrizadas, nós nos tornamos mais fortes, nós amadurecemos, nós nos tornamos pessoas mais resistentes.
Quando uma pessoa passa por esse processo, não é qualquer coisa que a derruba. Vem a situação, ela já está experiente, ela já está amadurecida, ela não cai com facilidade. E eu quero dizer uma coisa para você: quando nós passamos por ferimentos e machucaduras debaixo do propósito, do plano de Deus, a gente tem que ter a certeza que aquele que fez a ferida, ele também a ligará. É o que a Bíblia diz: ele fez a ferida, ele mesmo vai ligar a ferida, ele mesmo vai sarar a ferida. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 6,17: ninguém me inquiete, ninguém me envergonhe, porque eu trago no meu corpo as marcas de quem, irmãos? De Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver em você as marcas de Cristo? E quais são as marcas de Cristo? As marcas de uma vida castigada, machucada, ferida pelo mundo, mas sustentada, fortalecida, amparada e abençoada por Deus. Muitas vezes o mundo vai te ferir, muitas vezes o mundo vai te castigar, muitas vezes o mundo vai te machucar, mas Deus vai se levantar para te dar conforto, força, renovo e fortalecimento. Irmãos, nós não seguimos a Jesus simplesmente porque Ele andou sobre as águas. Amém, irmãos? Nós não seguimos a Jesus simplesmente porque Ele multiplicou pães e peixes. Nós não seguimos a Jesus, irmãos, simplesmente porque Ele curou leprosos, cegos e aleijados. Nós seguimos a Jesus por causa das feridas em suas mãos, feitas pelos cravos, pelas feridas, pelas machucaduras que Ele carregou por nós. Porque foram essas feridas que determinaram a nossa vitória e o decreto da vida eterna sobre a nossa vida. As feridas de Jesus. O que Tomé disse, irmãos, quando Jesus ressuscita e encontra os discípulos? Eu quero ver as suas feridas. E aí Jesus mostra, fala: ó, pega aqui, Tomé, tá aqui, ó, a mão foi furada. Só que mais aventurado, você creu porque você viu, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. As marcas nas mãos de Jesus. Jesus foi ferido, Jesus foi oprimido, Jesus foi castigado, para que eu e você pudéssemos ter esperança de vida eterna, certeza de vida eterna. Alguém foi ferido no teu lugar. E às vezes, quando nós aceitamos viver a vida cristã, nós temos que passar por situações em que nós seremos feridos, porque estamos seguindo os passos de Jesus. Pastor, por que eu estou sendo ferido? Porque você está seguindo os passos de Jesus. Às vezes nós queremos desistir porque estamos sendo feridos. Não, está tudo certo, irmão. Entenda isso, né? Entenda isso. Amanhã e terça, um grupo de pastores da Convenção Batista de Açubames vão se reunir lá em Piraputanga para ficarem 2 dias em oração e jejum. Nunca aconteceu isso no meio batista. E aí insistiram para mim ir lá ministrar sobre jejum e oração. E eu falei: olha, porque, irmãos, não é que eu não queira ir, não é que eu não tenha vontade de estar lá, mas nesses últimos dias, eu confesso para os irmãos, eu tenho andado cansado. As lutas, as dificuldades, as situações constantes que nós tivemos que resolver. E eu falei: eu queria tanto ficar em casa com a minha esposa, mas possivelmente eu vá lá amanhã. Não vou ficar terça, mas eu vou pelo menos na segunda. Mas por que eu estou dizendo isso para os irmãos? O que mudou o meu coração? Sábado agora, a gente já tinha uma outra reunião com os pastores aqui do setor Bandeira. Aí foi o pastor da Sol da Justiça e de outras igrejas aqui. E aí nós conduzimos essa reunião com os pastores, e nós vimos muitos pastores ali machucados, feridos, pastores assim com o coração
dilacerado. E aí um dos pastores falou para mim: pastor Galdinei, eu te agradeço porque o senhor fez essa reunião. E ele contou assim a história do que está acontecendo na igreja dele. Não posso falar com a igreja dele, não posso falar, né, para não... Mas aquilo me despertou. Pastores feridos. E aí nessa semana eu vi outras pessoas feridas. E aí Deus foi colocando no meu coração esse texto para falar sobre a cura que Deus quer trazer sobre os feridos. E é uma cura que precisa acontecer pela nossa consciência. Nós não podemos entender que nós temos que ficar só buscando ser curados. Às vezes a gente precisa ser curado pela consciência de que nós temos que passar por aquilo e levantar a cabeça e dizer: Senhor, é o seguinte, se tem que passar, eu vou passar, só me dá força para eu continuar na tua presença. Só me dá força, Pai, para que eu continue pregando o Evangelho, para que eu continue servindo ao Senhor no ministério que o Senhor me colocou. Não precisa tirar o problema, mas me dá força para que eu enfrente o problema. Irmãos, foi isso que os cristãos na igreja de Atos pediram ao Senhor. Depois de serem presos, açoitados, eles foram liberados. E o que me chama a atenção, aqui em Atos capítulo 4, versículo 29, diz assim: olha só a oração desses crentes. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia o que, irmãos? A palavra de Deus. Deus quer que a gente anuncie com ousadia a palavra. Deus não quer que a gente fique marcando passo porque estamos sofrendo, que a gente fique paralisado porque estamos machucados, porque estamos feridos. Não, aqueles apóstolos disseram: Senhor, tem ameaça, eles estão vindo contra nós, mas não tira as ameaças não, só nos dê força para continuar pregando, para continuar orando, para continuar servindo. Enquanto eles começaram a orar assim, irmãos, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, nós precisamos desejar ser essa igreja hoje. A igreja hoje está muito acomodada, ou está muito olhando para as suas feridas, para os seus machucados. Ai, eu me sinto tão machucado, ai de mim. Aí fica curtindo a sua dor, curtindo o seu machucado. Para que isso, se existe um Cristo para te curar, restaurar aqui nessa noite? Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Irmãos, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai entendendo coisas. Aquele texto lá de Isaías que fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Você sabia que a águia, no meio da tempestade, ela não se rende à tempestade. Ela sobe, e aí quando ela está próxima à nuvem, onde ali está carregado, ela dá um golpe, ela ultrapassa aquela nuvem e ela começa a voar sobre a tempestade. Tem tempestade, tem trovão, está tudo acontecendo, só que ela está por cima da tempestade. A águia não pede para Deus tirar a tempestade. A águia recebe força para continuar voando apesar das tempestades. A águia recebe força para ir acima das tempestades. Eu quero profetizar nessa noite na sua vida que Deus vai te dar força para você subir e voar acima das suas tempestades. Vai ter tempestade na tua vida, vai ter trovão. Deus não vai tirar a nuvem, mas você vai voar acima dela. Amém? Você vai voar acima da nuvem. Nós precisamos entender, irmãos, que ser ferido às vezes faz parte de servir a Deus. E Deus usa os nossos ferimentos, as nossas machucaduras,
para revelar quem nós somos nele, como alguém que tem um caráter aprovado na fé. Ou seja, quem é que tem um caráter aprovado na fé? É aquele que está passando pela luta, pela dificuldade, pelo problema, está apanhando, está sendo surrado, mas a sua fé não acaba. Eu quero dizer para você, nessa noite, se você está em Cristo, e se você tem um caráter aprovado na fé, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas a sua fé não vai acabar. Nada vai tirar a fé do teu coração. Amém? Irmãos, às vezes Deus nos permite passar por ferimentos, machucaduras, para revelar que nós temos um caráter aprovado no amor. Primeiro, o caráter aprovado na fé, mas também nós precisamos ter um caráter aprovado no amor. Diz a palavra de Deus que ali dentro daquela cadeia, no momento em que eles oram, louvam, Deus desce um terremoto de glória, vamos dizer assim, naquele lugar. E as cadeias se abrem, né? As portas se abrem, as cadeias são rompidas, e todos os presos estão ali preparados para fugir. E no momento em que as cadeias se abrem, o guarda romano, ele tira a espada para tirar a sua própria vida. Porque, irmãos, naquela época é o seguinte: se um guarda romano deixasse um preso fugir, ele pagava com a própria vida. Então ele falou: tá tudo perdido. Eu já vou me matar de uma vez, vou antecipar o negócio. Tem gente que é assim, morre por antecipação. A coisa nem aconteceu, mas ele já está se matando, né? O problema nem apareceu, mas ele já está vivendo o problema. E aí, quando aquele homem estende a espada para se matar, falou: pode parar, não vai ter suicídio aqui hoje, porque ninguém saiu, estamos todos aqui. Paulo podia ter fugido, irmãos. Se fosse alguns crentes, falou: oh, glória a Deus, me libertou, tchau, eu vou viver, né, o livramento de Deus. Mas, irmãos, nós temos que ir além. Se eu falar de amor missionário, o amor missionário é aquele onde você deixa de olhar para as suas feridas, para as suas machucaduras, e olha para quem está perdido. Vou repetir: o amor missionário é aquele onde você está ferido, você está machucado, mas ao invés de você ficar olhando para as suas feridas, você olha para quem está perdido, e você fala: as minhas feridas eu cuido depois, mas esse que está perdido eu vou cuidar agora, porque ele precisa de salvação é agora, ele precisa de ajuda é agora. Querido, se você é crente de verdade, para de ficar olhando para as suas feridas e cuide dos outros. Para de ficar olhando só para as suas feridas e comece a cuidar das pessoas que estão clamando por socorro perto de você, e se você não agir, elas vão se matar. Quem acredita que hoje é um tempo de suicídio? Quem acredita que o índice de suicídio nesse tempo mais que duplicou? Aquele guarda, ele ia fazer o quê? Suicidar-se. Às vezes está do lado de um suicida. Cutuca o seu irmão e fala: você não quer se matar não, né, irmão? Não, pergunta para ele. Às vezes tem gente que quer tirar a vida, e você foi colocado ali para não deixar. Você foi colocado ali estrategicamente por Deus para ser um canal do amor de Deus para com aquela vida. Aquela vida precisa ver o amor de Deus em você. Eu vi uma reportagem uma vez de um missionário. Ele falou assim que ele foi quebrado por um mendigo. Diz que ele viu aquela pessoa de rua, aquele mendigo na rua. Aí ele chegou ali, agachou e falou: olha, Jesus te ama. Aí diz que o mendigo falou assim para ele: olha, isso eu já ouvi muitas vezes. Eu sei que Jesus me ama, que eu gostaria de saber se você me ama. Você já falou para pensar nisso? Às vezes as pessoas, elas querem ver o amor de Deus, o amor de Cristo em você, né? Então ele deu esse testemunho para nos despertar para essa realidade que muitas vezes nós precisamos dizer: Jesus te ama e eu também te amo. Nós precisamos ter essa coragem, né, de ir ao encontro
de quem precisa receber uma palavra de amor. O amor de Deus, ele surpreende as pessoas com atitudes de bondade. Amém, igreja? Quando Jesus estava na cruz, sendo furado, mutilado, castigado, o que ele faz? Ele ora e diz: Pai, fulmina esse povo. Foi isso que ele falou? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é surpreendente. Paulo surpreendeu aquele homem com atitude de bondade que ele não esperava receber. Muitas vezes tem pessoas que estão contra você, porque aquele homem ele estava contra Paulo, sim ou não? Só que quando Paulo começou a amar aquele homem, a vida daquele homem, aquele homem deixou de estar contra Paulo e se colocou ao lado de Paulo. Sabe como é que você faz para destruir a questão da pessoa estar contra você e ela se colocar ao seu lado? Ame essa pessoa. Ame essa pessoa, e ela vai deixar de estar contra você e vai se colocar ao seu lado. Se tem alguém dentro da sua casa que está contra você, ame essa pessoa. Se tem alguém dentro da igreja que está contra você, ame essa pessoa. Ame essa pessoa, para que toda oposição à tua vida caia por terra, e a pessoa que está contra você passe a estar ao seu lado. O amor de Deus, o amor de Cristo é aquele que combate o mal com o bem. Foi isso que Paulo fez. Machucado e ferido. Machucado e ferido. Machucado e ferido. Mas para terminar, irmãos, e a igreja gosta quando a gente chega nessa parte, às vezes Deus permite passarmos por ferimentos e machucaduras para revelar a glória do Deus que recebe louvor e adoração de quem está machucado e ferido. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Machucado e ferido, Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, sim ou não? Sim. E eu vou dizer uma coisa para você: a adoração e a oração de um crente que está machucado, que está ferido, mas que não desiste de adorar, que não desiste de agradecer, que não desiste de exaltar a Deus, que não desiste de demonstrar ao Senhor a sua confiança, o Senhor se manifesta ali. O Senhor desceu naquele lugar. Ele desceu em forma de um terremoto de glória sobre aquele lugar. E quando Deus desce, Ele leva com Ele aquilo que as pessoas que estão adorando precisam receber. E Paulo e Silas precisavam de libertação. Deus levou libertação para eles. O que você precisa de Deus nessa noite? O que você precisa receber de Deus hoje? Adore ao Senhor. Irmãos, ali foi revelado o Deus sábio, o Deus que controla todas as situações da nossa vida, conduz todas as situações da nossa vida com sabedoria, mas também o Deus poderoso que desce para resolver os problemas da nossa vida. Quando nós oramos, adoramos, apesar de estarmos feridos e de estarmos machucados. Será que alguém está machucado aqui nessa noite? Será que nós temos gente aqui que está com feridas internas que não foram saradas? Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar a você a entrar na presença